Olá, gente, bom dia. Hoje nós vamos continuar a conversar sobre evolução e nós vamos falar sobre a teoria dos dois grandes evolucionistas, né? O Jean-Baptiste Lamarck, que foi o primeiro a falar sobre evolução, né? A teoria dele não é aceita hoje em dia, porém, ele tem grande importância porque ele começou a falar sobre evolução. Né? Na teoria dele, ele fala o seguinte, que se você usa muito um órgão, esse órgão se desenvolve. Se você não usa esse órgão atrofia. Ele chamou isso da lei do uso e desuso. Até aí tudo bem, né? Porque, por exemplo, o cara que vai para academia fica malhando o braço realmente se desenvolve. A pessoa que engessa um braço, quando tira o gesso depois de um mês, você percebe que aquele braço está atrofiado. O problema é que ele achava que essa característica adquirida pelo uso e desuso de um órgão ou estrutura passaria para o descendente, que ele chamou de lei dos caracteres adquiridos. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Se você desenvolver um músculo por conta de academia, de musculação, de alguma atividade, isso não passa para o seu descendente, né? Então foi aí que teve o erro na teoria de Lamarck. Aí nós tivemos o Darwin, né? O Darwin, ele fez uma viagem ao arquipélago de Galápagos e ele percebeu que em cada ilha a mesma espécie de pássaro tinha bicos diferentes. Então ele começou a elaborar uma teoria para isso, que ele chamou de seleção natural. Ele imaginou o seguinte, que dentro da mesma espécie existem diferenças físicas e que se o ambiente modificar, vai sobreviver somente aqueles que têm características adequadas para a nova realidade do ambiente. Ou seja, seria o meio ambiente selecionando os mais aptos. Não podemos confundir com selecionando os mais fortes. Por quê? Porque nem sempre força vai ser a característica adequada para a nova realidade ambiental. Então, o meio ambiente seleciona os mais aptos. Mas a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque existe a diferença entre a teoria de Lamarck e a de Darwin. Lamarck, ele acreditava que o ambiente forçava essa mudança, né? Ou seja, que o organismo, ele se adaptava de propósito, né, aquela mudança ambiental. Darwin não, ele acredita que a mutação já estava lá, né? E quando a mutação era propícia, ela se fixava, quando não, ela não se fixava. Vamos ver isso no exemplo prático? Lamarck usou as girafas. Ele dizia o seguinte, que lá no passado todas as girafas tinham pescoço curto. Por um determinado mudança ambiental, as árvores ficaram mais altas e elas tiveram que ficar esticando o pescoço para alcançar a copa das árvores até que o pescoço ficou comprido. Já Darwin falava o seguinte, que existia girafas com vários tamanhos de pescoço diferente. Quando, né, houve a mudança e a copa das árvores ficaram mais altas, somente as girafas de pescoço comprido sobreviveram. Então, essa é a grande diferença, né? A mutação, ela acontece de maneira aleatória e pode ser um fator positivo ou negativo. A teoria de Darwin, na época, sofreu críticas porque ele não sabia explicar esse lance da mutação, porque ele não conhecia gen. Hoje, a gente aceita a teoria de Darwin. Por quê? Porque os buracos na teoria de Darwin foram preenchidos pela genética. A gente sabe que as mutações acontecem de maneira aleatória. Bom, gente, qualquer dúvida em relação a esse texto, né, as teorias de Darwin e Lamarck, pode me procurar no WhatsApp para a gente estar trocando uma ideia e tirando as dúvidas, ok? Boa semana para vocês.